possível transformar um vídeo básico e simples como esse em algo incrivelmente profissional usando o CapCut? Sim, claro, é absolutamente possível. E hoje nós vamos explorar diversas ferramentas que temos à disposição para transformar seu vídeo com um visual chato e um áudio fraco em um material incrivelmente awesome. Yes! Yes! E para começar, nós vamos melhorar o áudio. Esse vídeo eu gravei direto no meu celular e como ele tá longe de ser um aparelho de alta tecnologia, é basicamente um walkie-talkie, não só a imagem deixa a desejar, mas o áudio também é bem ruim. Vamos dar uma olhada? É possível transformar um vídeo básico e simples como esse em algo incrivelmente... Bom, dá pra notar que tem bastante eco e bastante ruído e a gente vai resolver isso aí. Mas antes, como a ideia desse vídeo aqui é ser um antes e depois, sendo a parte antes sem as melhorias e a parte de depois com as melhorias, a gente vai começar fazendo um corte no momento em que eu quero que as melhorias apareçam, que é bem aqui onde eu estalo os dedos aqui, ó, plau! Vou posicionar a agulha aqui e usar o atalho Ctrl B pra cortar. Vou selecionar aqui a segunda metade, vou começar vindo aqui em áudio e vamos usar aqui a opção normalizar volume. Dessa forma, se tiver alguns picos de volume muito altos e alguns muito baixos, ele meio que nivela tudo. E para deixar o áudio um pouco mais limpo, também vou usar o reduzir ruído. Agora, sobre essa opção aqui, aprimorar voz, eu tenho uma opinião meio controvérsia. Eu pessoalmente não gosto muito do resultado. Vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou deixar ela no mínimo que eu posso deixar aqui, ó, que é 25, e perceba como a voz vai ficar mais robotizada. Claro, é absolutamente possível. Dá pra perceber muito claramente que tem filtros nessa voz, e isso não é o ideal. Então, se o seu áudio estiver muito ruim mesmo, você precisar fazer alguma coisa pra dar uma limpada, eu acho mais apropriado você usar o isolamento vocal. Essa função geralmente é usada quando você quer separar uma voz de uma música, algo que o CapCut inclusive faz muito bem. Posso pressentir o perigo e o caos. Mas como o isolamento de voz dessa função é muito bom, quando você usa ele com ruídos de fundo, ele tende a isolar um pouco os ruídos do fundo. Dá uma percebida. Sim, claro, é absolutamente... Ela fica indo um pouco estranha, mas eu acho que fica pelo menos umas 20 vezes melhor do que você usar o aprimorar voz. Agora, para seguir, nós vamos desfocar o fundo. Essa é uma técnica muito usada no YouTube para dar mais destaque para você, desfocando o fundo da imagem. A grande maioria das câmeras semiprofissionais já tem essa função disponível. E hoje em dia, até algumas câmeras de smartphone também tem a opção de você já desfocar o fundo na hora da gravação. Mas se você não tem essa opção, não se preocupe, porque dá para fazer no CapCut. Para fazer esse desfoque, a gente vai começar duplicando essa track aqui. Eu vou segurar o Alt, clicar e arrastar para cima. Como a track de baixo já tem o áudio, a gente não precisa de dois áudios. Então na de cima eu vou vir aqui em áudio e vou zerar. Agora na track de cima eu vou vir aqui em vídeo, remover o plano de fundo e vou usar remoção automática. Olhando assim parece que nada mudou, mas se eu tirar a visualização da track de baixo, você consegue ver que tem um recorte. Agora para fazer o desfoque a gente vai vir aqui em efeitos e pode buscar aqui blur. Aí eu vou pegar esse desfocar e vou arrastar na track de baixo. Assim já deu uma boa borrada no fundo, mas certifique-se de escolher um efeito que você possa vir aqui nos detalhes e modificar, porque esse desfoque aqui tá muito grosseiro, né? Eu acho que aqui na faixa de uns 20, ó, já fica mais interessante. E o próximo passo são os filtros de rosto. Provavelmente você que me assiste sequer precise usar filtros, mas como eu já tô mais perto dos 40 do que dos 30, um pequeno retoque não faz mal. Para isso eu vou selecionar a track de cima, que é onde eu apareço, e vou vir aqui em vídeo retoque. Vamos selecionar aqui rosto e marcar aqui a opção retoque. Aqui nessa primeira linha é para você selecionar quantas pessoas tem no quadro. No caso é uma pessoa só. E aqui são as opções que você pode retocar. Algumas são pro e outras são gratuitas. Aqui a dica principal é você usar, mas não exagerar. Senão vai ficar muito evidente que você está usando filtros. Bom, eu vou colocar aqui um pouquinho do uniforme. O suavizar é um efeito bem pesado, então eu costumo usar aqui menos de 10. Remover linhas do sorriso é importante. Eu vou pôr aqui na faixa dos 30. Olho brilhante eu também só uso um pouquinho aqui, ó, na faixa dos 10. Como todo editor de vídeo eu tenho olheiras, então sim, eu uso aqui a opção de olheiras para remover um pouquinho as minhas olheiras. E por fim também uso um pouquinho aqui dos dentes brancos para dar uma leve enganada. E olha só o antes e depois, dá até para enganar que eu tenho uns 20, não dá? Não. Agora em termos de iluminação, ela tá absolutamente ruim e sem graça, né? Mas a gente consegue corrigir isso usando uma das minhas funcionalidades favoritas do CapCut. Mas antes de iluminarmos o material, você pode facilmente iluminar o nosso canal com a sua presença através
através da inscrição nesse canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, saiba que temos deles aos quilos aqui no canal, todos à sua plena disposição e toda semana sai vídeo novo. Então aperta o like aí com vontade e se inscreve para não perder nada. E se você quiser subir um nível a mais e consumir o conteúdo exclusivo da nossa área de membros, você pode assinar e desfrutar de todos os benefícios pela bagatela de R$ 4,99. Mais barato que um Danone de morango. Mas como dizíamos, vamos dar um retoque na iluminação usando o recurso iluminação. Esse é um recurso muito incrível que me permite fazer tanto iluminação no fundo como iluminação em mim mesmo. E nesse caso vamos começar fazendo a iluminação do fundo. Vou selecionar aqui a track de baixo, que é correspondente ao fundo, e vou vir aqui em vídeo básico e descer até aqui na opção iluminação. Temos aqui vários presets separados em categorias e para começar a gente precisa partir de algum preset. Então eu vou vir aqui em ambiente e eu vou pegar esse luz de fundo laranja e verde. Só de fazer isso já deu um resultado super interessante. Mas o mais incrível dessa função é que ela é totalmente personalizável. Se você vier aqui na aba iluminação e descer um pouquinho, vai ver que aparecem as 3 luzes que foram inseridas na cena. A luz 1 é essa luz laranja, a luz 2 é essa luz azul ciano aqui, e a luz 3 é uma luz que ficaria em mim, mas como nós estamos em tracks separadas, ela tá aqui à toa, eu vou excluir ela clicando aqui no xizinho. Agora vamos dar uma personalizada aqui para vocês entenderem bem como funciona esse recurso. Tenho 2 tipos de luzes, a direcional e a ponto. A ponto, como você pode ver, é um ponto de luz, onde você coloca, ela marca a cor. Já a direcional, ela fica apontada para algum lugar. Aqui em objeto você pode escolher se vai iluminar as pessoas, o plano de fundo ou ambos. Nesse caso é o plano de fundo. Então eu vou posicionar aqui essa luz laranja bem aqui no canto e vamos explorar um pouco aqui das opções dela. Em intensidade, se eu zerar ela some, se eu estourar ela fica no máximo de intensidade e o raio mede até onde essa luz vai. Se eu deixar aqui bem perto do zero, a luz quase não sai de perto aqui do círculo. E quanto mais eu aumento, mais a luz radia e mais para longe do círculo ela vai. O destaque serve para configurar a iluminação dos highlights, que são os pontos mais claros da imagem. Nesse caso ele não dá tanta diferença, mas se eu aumentar dá para você notar que o branco da parede fica um pouquinho mais branco. E o brilho diz respeito a quanto clara ou escura vai ser essa iluminação. Então se eu quiser diminuir um pouquinho, ó, eu dou uma atmosfera um pouco mais escura pro fundo. Posso diminuir um pouquinho o raio para deixar ela mais sutil. E isso aqui é super incrível porque você pode brincar da forma que você quiser com essas opções. E lembrando que além de tudo você tem keyframes aqui na aba de iluminação, então você pode animar essa iluminação se você quiser. Nesse caso não, mas vamos então configurar a luz 2. Eu vou colocar ela aqui no mesmo ponto da luz 1, só que eu não quero esse azul aqui não, eu vou pegar um tom mais de roxo. Também vou dar aquela regulada aqui na intensidade. E olha só como o fundo ficou com outra cara só usando essas 2 luzes. Mas em contrapartida eu fiquei terrível no vídeo, fiquei super brilhante, estourado. Não tô combinando em nada com esse fundo, então vamos ajustar isso agora. Aqui na track de cima eu vou vir em iluminação e dessa vez eu vou escolher aqui facial. E vou selecionar essa atmosfera quente pra gente começar. Você vê que minha cara ficou bem amarelada, a luz tá vindo de baixo pra cima aqui. Eu vou colocar a luz vindo mais daqui e eu vou deixar esse amarelo um pouquinho menos amarelo, puxando aqui mais pro branco. E em objeto eu vou colocar só pessoas e agora eu vou ajustar aqui a intensidade, o raio. Posso diminuir um pouquinho do brilho aqui. E aqui do lado direito a gente tem uma contraluz aqui azul, mas eu não quero usar azul não. Eu vou tentar pegar um roxo parecido com o do fundo pra passar uma impressão que parte desse roxo tá aparecendo no meu rosto também e dar um pouco mais de realidade pra cena. Eu vou deixar bem sutil para que dê para ver, mas que não fique muito exagerado, cara. E não tá perfeito, mas já temos aí um resultado muito mais interessante. E dá uma olhada aí no antes e depois de como ficou nossa imagem com iluminação e sem iluminação. O próximo passo é um texto atrás de mim. Essa é uma técnica super legal e muito simples de fazer no CapCut. Para começar, vamos vir aqui na aba texto e arrastar um texto padrão na timeline. Como tem uma parte que eu falo sim, o texto que eu vou inserir é sim. Eu vou escolher uma fonte que seja mais grossa para dar bastante destaque para a palavra. Eu gosto muito dessa fonte Modern. O único problema é que ela não tem acentos, mas como no sim não tem acento, vai atender perfeitamente. Vou aumentar bem o tamanho, colocar ele um pouco mais para cima aqui e vou cortar para só aparecer no momento que eu falo sim. Mas o texto tá por cima de tudo e eu quero que ele fique entre eu e o fundo. Como nós temos 2 tracks, uma minha e uma do fundo, é só pegar o texto e arrastar entre as 2 tracks. E plau, tá lá o texto. Pode ser que você não consiga colocar essa track de texto embaixo de uma track de vídeo. Isso é porque, por padrão, o CapCut opta por não deixar você misturar as tracks. Mas para resolver isso, é só vir aqui em menu, configurações, aí você vem aqui na aba editar e você confere se está marcada aqui essa caixinha organizar camadas. Se tiver desmarcada, é só você marcar, clicar em salvar e pronto. Agora você pode pôr qualquer track em qualquer ordem do jeito que você quiser. Na real, eu nem sei porque o CapCut deixa essa opção desmarcada. Bom, o problema aqui é que o texto tá aparecendo do nada, dá uma olhada.
E isso não é muito legal, então para resolver isso a gente vai fazer uma animação de entrada. Você pode fazer essa animação usando keyframes, mas se preferir você pode selecionar o texto e vir aqui em animação, e você tem vários presets de animação, tanto de entrada como saída e animações em looping. Então vamos vir aqui em entrada, vamos ver como é que fica esse aparecer. Sim. Tá um pouquinho lagado, mas ficou interessante o resultado. Quase acabando, vamos para os ajustes finais. Bom, tá quase tudo pronto, mas eu acho que eu ainda não tô muito legal nesse vídeo. Tá meio opaco, eu acho que dá para deixar um pouco mais vibrante, com um pouquinho mais de contraste. Então eu vou selecionar a track, vou vir aqui em ajuste e vou começar aumentando um pouquinho a saturação, tirar aqui um pouquinho as sombras, aumentar um pouquinho o destacar e vamos dar um retoquezinho final aqui nas curvas. As curvas podem parecer meio confusas e assustadoras, mas são mais simples do que parece. Aqui a gente vai dar só uma pincelada nelas, mas nesse vídeo que tá aparecendo aí no card, onde a gente fala sobre Color Correction e Color Grading, eu explico um pouquinho melhor como funcionam essas curvas. Clica nele e salva para você poder ver depois desse. Em suma, temos 4 curvas, a curva de Luma, a curva de vermelho, de verde e de azul. Cada uma delas representa a sua cor e a curva de Luma representa o brilho e é na que a gente vai trabalhar agora. Em suma, a parte de cima da curva trabalha os destaques, o meio trabalha os meio tons e a parte de baixo trabalha as sombras. Então se eu crio um ponto aqui em cima que é mais relacionado ao highlight e puxo para baixo, você repara lá que em mim os pontos mais claros vão ficando mais escuros. Se eu puxo para cima, os pontos mais claros ficam mais claros. Se eu fizer a mesma coisa com um ponto no meio, eu manejo os meio tons, e se eu fizer um ponto mais aqui para baixo, eu trabalho com as sombras. Uma técnica muito simples e que costuma funcionar na maioria dos casos é a famosa curva S, onde você cria um ponto aqui nos highlights e puxa um pouquinho para cima, e também cria um ponto aqui nas sombras e puxa um pouquinho para baixo, formando essa leve curva S, dando um pouco mais de contraste para a imagem. Na questão das melhorias, o vídeo meio que já está pronto, mas para conseguir o resultado final a gente precisa de mais algumas coisinhas. Começando com uma transição entre a versão sem melhorias para a versão com melhorias. Eu vou selecionar toda essa segunda parte do vídeo, clicar com o botão direito e criar um clipe composto. E como a ideia é fazer a transição um negócio meio espetaculoso, eu vou vir aqui em transições e vou buscar aqui por luz elétrica. Eu já usei esse luz elétrica 2, ele é bem interessante, eu vou tentar arrastar ele aqui, mas vou diminuir um pouquinho aqui a duração dele. Vamos dar uma olhada? Sim. Essa transição é muito legal. Agora, para finalizar, eu vou adicionar alguns efeitos sonoros na transição e no momento em que o texto entra. Vou colocar uma música ambiente que seja adequada e o resultado final foi esse. É possível transformar um vídeo básico e simples como esse em algo incrivelmente profissional usando o CapCut? Sim, claro, é absolutamente possível. Tenho certeza que seguindo essas dicas você vai conseguir extrair o melhor possível do seu material original. Mas como eu costumo frisar sempre aqui, não existem milagres. Se esforce para gravar na melhor qualidade possível. E para isso você não precisa ter uma super câmera profissional com iluminação e um microfone de R$3.000. É claro que tudo isso ajuda, mas só de você estar num local bem iluminado, com pouco eco e falando perto do microfone, sua gravação já vai ficar muito melhor, independente do setup. E você deve ter percebido que nesse vídeo vários recursos usados são do plano Pro. E se você não tem como assinar o Pro, nesse vídeo aqui eu ensino 2 maneiras de usar os recursos do Pro sem precisar pagar nada. E enquanto você vai lá ver, eu vou fazer meu exercício de hoje porque, né, os 40 tá chegando aí. Tchau!